Boa noite. Boa noite, tudo bem com você, meu irmão, minha irmã de jornada? É... Bem, hoje eu tô com... Seja bem-vindo, né? Hoje eu tô com a energia meio dispersa, um dia de muita reflexão, muito questionamento. Então, eu vou meio que no flow aqui, eu até anotei umas coisas que eu quero falar, mas não necessariamente eu vou seguir. Bem, quem me conhece, provavelmente você já me conhece, mas eu sou o Paulo Rogério e eu sigo aqui falando desse desconhecido que habita dentro de cada um de nós, chamado você mesmo, tá ligado? É... Bem, esse vai ser o último vídeo da série sobre esse negócio de transição planetária e tal, porque eu identifiquei, me informaram e sou muito grato pelas trocas que acontecem. É, que é necessário a gente passar um beabá sobre o que é espiritualidade e todo esse contexto dos caminhos que a gente precisa fazer e seguir para poder dar o próximo passo, né? A gente tem que ter uma base sólida, é uma coisa que tem que ser feita com bastante responsabilidade, saca? Então, é, vai ser isso, então eu vou tentar dar uma passada geral sobre os graus de consciência, né? Porque no vídeo anterior eu falei sobre múltiplas dimensões e a nossa consciência, conforme a humanidade foi evoluindo, ela foi passando por esses graus de consciência. E o que é chamado de transição é exatamente essa expansão, esse alcance para um próximo nível, né? Para um nível superior. E eu insisto nesse trampo porque para tentar disseminar esse conceito de que não existe separação nenhuma entre o nosso mundo interno e o nosso mundo externo. Então, quando a gente quer fazer alguma transformação no mundo interno, a gente tem que fazer alguma transformação ao contrário, externo, a gente tem que mexer no mundo interno. E isso acontece em todas as grandes transformações que a humanidade está passando e a gente está passando por uma agora. Tem um grande amigo meu que falava que ele nasceu muito tarde para a exploração marítima e muito cedo para a exploração espacial, o que é um fato. Mas ele não contava com essa jornada interna que apresenta desafios que eu diria quase que proporcionais a essas duas outras formas de jornada. É, e existe esse movimento, né? Então, antes da exploração marítima, foi necessária um movimento interno dentro de todos os seres da humanidade, né? Que a gente saiu da Idade das Trevas e tal. A mesma coisa aconteceu na chegada à Lua, né? Então a gente passou por duas grandes guerras. Então esses movimentos de guerra, esses movimentos de grande sofrimento, esses movimentos de grande angústia proporcionam, né, esse movimento interno, essa edificação do indivíduo por dentro, para que a gente coloque em movimento essa nossa criatividade e vá para o próximo passo e assim vai. Mas o que é esse próximo passo, né? Então, como eu tinha comentado anteriormente que nós somos seres tridimensionais, é, as tradições espirituais falam em muitas mais dimensões, tá ligado? Então, a gente chega a ler de 7, 12, 24 e aí vai. E a gente vê isso, né? Tanto na Bíblia, nos múltiplos céus que existem acima, em onde Deus habita. Então, mas essa parte aí é para quem dedica muito tempo a essa conexão espiritual e aprender esses mistérios, né? A revelar esses segredos. Mas a gente pode falar do que a gente está passando aqui agora, que isso já está revelado para a gente. Então, para fazer uma contextualização histórica, tá ligado? E fica aí, mano, até o final, porque vai ser bastante interessante. Quando a gente chega e vê a perfeição de tudo que se encaixa e o futuro maravilhoso, magnífico, estupendo, espetacular que nos aguarda em menos de 10 anos, tá ligado? Por causa da progressão exponencial que está acontecendo. E eu vou falar sobre isso. Enfim, então, o que acontece, né? Vamos voltar aqui então para a terceira dimensão e na primeira, no caso, né? É a que antecede todas. Muita gente já conhece a famosa imagem do Yin Yang, né? A bolinha, metade branca, metade preta.
e um pontinho de cada lado, né? Então isso daí resume a verdade universal. Se você quiser entender o universo, reflita sobre essa imagem. É mais do que suficiente, tá ligado? E como não existe nenhuma diferença entre o universo e todas as galáxias e o que habita dentro de nós e o que existe dentro de nós, apenas só muda o tamanho, mas a dinâmica é a mesma, esse vai ser o nosso ponto de partida, que é o ponto de partida de todo o universo, né? Então, na primeira dimensão, o nosso espírito, ele tem essas duas polaridades, que daí o pessoal, você pode, sei lá, como não existe direita, esquerda, frente, trás e cima e embaixo em uma dimensão, você pode orientar aí a sua imaginação pro jeito que você achar mais bonito. Mas eu gosto de ver cima e embaixo, já que a gente trata de espírito, né? E as imagens utilizadas para isso é céu e inferno. Então o céu fica acima, o inferno fica abaixo. E existe uma dinâmica, né? Um diálogo entre essas duas polaridades, entre essas duas energias que são necessárias. Então você não é capaz de conhecer o céu se você negar o inferno e vice-versa. Então você tem que viver a tristeza para saber o que é alegria, você tem que viver a dor para saber o que é o prazer e tudo isso. E esse senso de separação que dá a ilusão de que nós somos separados do todo, tem a raiz aí, tá ligado? Ele tá plantado exatamente nesse conceito de negar a outra parte, que é negar essa cultura do fugir da dor, fugir da tristeza, rejeitando a metade fundamental de toda a existência, tá ligado? Mas beleza. Então, como isso se manifesta no nosso cotidiano, na nossa vida prática? Então, bastante energia e pouca energia, tá ligado? Então, uma coisa mais elevada e mais sutil ou mais baixa e mais densa. Então, dias que você tá sem força, sem energia, sem potência para existir, digamos que você tá no inferno, tá ligado? E quando você tá no seu ápice, bombando, cheio de energia, você tá no céu. E o espírito oscila entre essas duas extremidades porque nós estamos nessa condição material de humanos, tá ligado? Então é natural e é necessário que as coisas transitem nesses dois opostos, né? Assim como para fazer a luz é necessário um polo positivo e um negativo, senão a corrente não corre e o negócio não funciona. A mesma coisa acontece pra gente. Então, o que é consciência? Consciência é o ato de você saber, ou seja, você ter consciência, tá ligado? Do grau de necessidade daquela dimensão. Então, quais são as características que se apresentam na nossa vida desse primeiro grau de diversão? Vida e morte, são os instintos mais primários, os mais animais que nós temos dentro de nós, que é o quesito da sobrevivência. Então eu preciso sobreviver, eu preciso gastar energia para manter vivo, e eu preciso investir energia para me reproduzir, e assim vai, tá ligado? E o oposto disso, né, a falta de energia, decorre em morte. E independente da gente estar no século XXI, no ano de 2020, existem pessoas que têm esse grau de consciência. Ou seja, tem o grau de consciência da primeira dimensão. Elas estão preocupadas em sobreviver apenas. E não é questão de julgamento de valor se é certo ou errado, bom ou ruim. Elas estão nessa condição por N fatores. E como o todo é composto de todas as partes, né? Quanto mais pessoas nós ajudarmos a sair dessa condição de necessidade de sobrevivência para os graus de consciência, por consequência, para tomar consciência das dimensões superiores, mais fácil é a transição para todo mundo. Ou seja, mais fácil você consegue sair da condição que você está para ir para a condição acima, uma vez que mais pessoas estejam mais próximas dessa condição que você está. Suponhando que você esteja, sei lá, pelo menos no 4º grau de consciência, vamos chamar assim, que eu vou descrever mais à frente. Então, você não consegue tomar consciência, por exemplo, das suas emoções, que é o próximo grau de consciência, a segunda dimensão,
se você tiver dificuldades em sobrevivência, o que é completamente óbvio e natural e necessário, tá ligado? Então você não pode ir pro próximo se você não tiver o seu primeiro satisfeito. O Maslow teoriza isso numa linha de tempo horizontal, com a pirâmide de necessidades que, sei lá, o pessoal dos recursos humanos conhece bastante, estuda bastante, mas ele não é o único, tem uma centena de pessoas que já teorizaram sobre essa estrutura de necessidades humanas e põem essa como sobreviver e reproduzir como a mais básica. E aí a gente só tem essas duas direções, para cima e para baixo, viver e morrer. Show. Esse comportamento social, antigamente era como? Era o quesito das tribos, né? Então a gente tem o primeiro momento que a humanidade se reúne como uma família, como uma tribo, né? Assim, ela começa a entender que ela se unindo, ela consegue sobreviver melhor e elas tomam consciência que todo mundo tem necessidade de sobreviver e que é bom que eles se ajudam porque um ajudando o outro, eles sobrevivem com maior facilidade, tem um menor gasto de energia com uma maior eficiência, que é uma coisa que eu já falei, acho que no primeiro ou segundo vídeo, sobre como a natureza sempre busca, a natureza não, a vida, né? Busca sempre o caminho mais eficaz, onde você gasta a menor energia possível para conseguir uma maior eficiência. Beleza. Daí, com essa convivência que se tornou familiar, né, com o pessoal se reunia ao redor do fogo e tal, a gente vai para a segunda dimensão, o segundo grau de consciência. Lembrando que cada um desses graus de consciência, eles são representados por um centro energético no nosso corpo, que é amplamente difundido como os chakras, sei lá o nome que a pronúncia que você utiliza para isso. E esse fica representado na base do nosso corpo, né, ali no assoalho pélvico, entre a genital e enfim, o ânus, perdão, eu não podia evitar o palavreado. Show! Ai, cara. Depois disso, então, quando você vai para um outro grau de consciência, o que é natural. Lembrando que todos já existem. Então, se a gente for pegar a tradição básica que diz que são 7 graus de consciência, nós já estamos em todos esses 7 graus, em todas essas 7 dimensões, mas nós não temos consciência disso. A humanidade, a transição que o pessoal fala é exatamente esse negócio de sair de um grau de consciência para outro. Que o planeta como um todo está saindo do quarto para o quinto, né? Por isso que você vê o pessoal falando de física quântica e salto quântico e quinta dimensão e tal. Porque é exatamente esse conceito de tomar consciência de uma dimensão superior. Lembrando que quando a gente ultrapassa a terceira dimensão, quando a gente começa a falar de quarta e quinta, ainda é um tema que a ciência não postula, né? Não tem grandes comprovações, exatamente porque a ciência é uma prática de terceira e quarta dimensão e ela tá se acostumando com a quarta agora, tá ligado? E é natural e é bom, ela tem que ser realmente lenta e ela tem que ser pautada só na matéria, porque esse é o fundamento primordial dela, que é o fundamento da matemática, né? Que uma teoria anterior tem que ser comprovada para poder dar o próximo passo e você tem que ir comprovando essas coisas. Beleza. Então, na segunda dimensão, a gente vai para duas, né? Então, não é mais cima e embaixo, mas também tem outro eixo nessa estrutura. E esse segundo eixo nessa estrutura, a gente começa a lidar com as nossas emoções, tá ligado? Então, tem vida, morte, expansão e retração. Então, por exemplo, um sentimento que representa, né, que a gente experiencia o primeiro como instinto, o segundo como sentimento. E a gente também vê esse movimento de expansão no nosso cérebro, né? Então tem nosso cérebro mais primitivo, que reage nessa parte dos instintos, e depois tem o segundo cérebro nosso, que é aquela parte do hipotálamo, se eu não me engano. Beleza. Então, essa parte do inconsciente a gente começa a desenvolver os conceitos de espiritualidade, então começam os cultos ao fogo, o xamanismo e essas primeiras tradições espirituais que ocorreram no passado,
que não deixam de existir. Lembra que quando a gente já existe em todas, tem consciência de algumas e você não consegue ir para o próximo sem que o outro já esteja oficialmente consolidado. Ou seja, seja internalizado e você consciente daquilo funcionando. Beleza. Então, nessa segunda são as nossas emoções, emoções mais densas, emoções mais altas, emoções que expandem e emoções que retraem. Todas são necessárias, lembrando do conceito do Yin Yang. Então, o polo positivo e negativo, eles têm que existir, eles alternam entre si e a existência de um depende da existência do outro. E não é interessante entrar no viés de porque isso foi separado, porque isso vai para teorias de conspiração e tudo mais. Então, vamos manter só aqui sem o juízo do valor. A gente começa a tomar consciência disso, então as famílias começam a se reunir, as famílias começam a se juntar e começa a formar as primeiras tribos e os clãs, e a humanidade vai desenvolvendo suas primeiras tecnologias e suas primeiras formas de espiritualidade. Então a gente vai daí para o terceiro grau de consciência, que seria o terceiro chakra, que é o chakra solar. É quando o indivíduo ele vê que executar aquelas ações que ele executava para manter a família dele, a tribo dele de maneira segura, não são mais tão suficientes, porque começaram a surgir indivíduos com outras habilidades. Então o mercado de caçador e de provedor assim, já estava meio que saturado. Lembrando que isso acontece sempre quando o número da população aumenta. Então a população aumenta, surgem novas dificuldades e a vida proporciona novos desafios. E essa grande inteligência, lembra que não existe separação do externo para o interno. Então, todo movimento externo, ou seja, você está lá confortável com o seu grau de consciência, vivendo a vida tradicional, e a vida vai seguindo, ela vai se expandindo, até que chega um ponto que aquele grau de consciência não supre mais a demanda da vida, então surgem novas necessidades, e onde surge o atrito, ou seja, esse é o papel da energia negativa, da dificuldade, do sofrimento, da dor e desse tipo de coisa. Então a sociedade se expande e daí os indivíduos começam a perceber que eles são capazes de manifestar coisas além dessas habilidades próprias, tá ligado? Então eles começam a criar coisas, eles começam a identificar que a força que existe dentro dele pode manifestar coisas maiores, que é o conceito do nossa, eu sou isso, eu preciso manifestar isso. A gente vê uma galera que está nesse grau de consciência, é o pessoal que está mais na vibe do empreendedorismo, tá ligado? É a vibe dos empresários, é a vibe do pessoal que tipo assim, nossa, eu preciso realizar alguma coisa, eu preciso pegar isso, ir lá e realizar, e fazer acontecer, e mostrar que isso que existe dentro de mim se manifesta de forma material. Por quê? Aí a gente está na terceira dimensão, no caso, que é a dimensão material, né? Então a gente vai para esse espaço onde existe a profundidade, existe a concepção do externo, do eu posso criar alguma coisa além de mim, tá ligado? Então, e pode ver que existem intervalos de tempo gigantescos e enormes entre essas transições de consciência e que esse intervalo tende a ir diminuindo cada vez mais. Então, beleza, nessa parte aí onde a gente começa a surgir as primeiras civilizações humanas, então os sumérios e o Egito e as grandes construções e toda essa parte do imperador ser a manifestação, saca? Do divino. Então ele chegou no grau de consciência, né? Esses caras de grande poder que estão além do seu tempo, que veem coisas além, o que acontece? Eles têm esse grau de consciência maior, ou seja, eles conseguem ver coisas, ou seja, eles têm um conhecimento da realidade, eles têm uma consciência do que acontece ao redor deles, diferente das outras pessoas. Então eles conseguem realizar coisas diferentes do que as outras pessoas, tá ligado? E acontece, aí tem aquisito, né? Você pode querer concentrar e controlar isso, ou você pode expandir isso para que mais pessoas cheguem no mesmo patamar do que você. Beleza.
Então vão lá, e a humanidade foi expandindo, se reproduzindo, os impérios foram acontecendo, as guerras foram acontecendo, e foi todo esse negócio acontecendo. Até que 2000 anos atrás, 2020 anos atrás, chegou um cara da hora, cabeludo e muito além do seu tempo. Ou seja, esse cara, ele tinha, no mínimo, na verdade, ele tinha todos os graus de consciência. Mas mantendo no escopo que a gente tem de 7 dimensões, ele tinha 7 dimensões, ou seja, ele tinha consciência de tudo que existia, desde a origem e sobrevivência da vida até a 7ª dimensão. Esse cara, Jesus Cristo, glória a Deus, mano, gosto muito desse cara. E ele veio aqui para trazer a consciência crística, que seria essa 4ª dimensão. Como é que é a manifestação dessa galera da 4ª dimensão? É essa consciência do ecológico, tá ligado? Essa consciência de que tudo faz parte de um grande sistema, que não existe lá fora, que não dá para jogar as coisas pela janela, que elas somem, que todas as suas ações são responsáveis. Então ele veio trazer esse negócio, por isso que, mano, ama-te o próximo como a ti mesmo. Exatamente pelo conceito dessa consciência de que tudo é uma coisa só. Então a gente vem com a importância pela 3ª dimensão ali da manifestação material, e depois a gente vem na 4ª dimensão com a manifestação. Não, beleza, é importante e todo indivíduo tem que saber manifestar materialmente a sua realidade, a sua energia interna, é a nossa capacidade de criar. Porém, a próxima não adianta fazer só isso, saca? Existe um desafio maior, porque se seguir nessa estrutura, se torna insustentável. Então você tem que tomar consciência de que quais são os mecanismos da natureza para ela se retroalimentar, e eu sou igual a você, e todos somos iguais, e todos somos um e tal. Beleza. E ele falou, ó, cheguei, te falei, é assim que acontece, é assim que vai acontecer, e as coisas vão mudar daqui a alguns anos. Show. A sociedade foi expandindo, e lembre-se, sempre as pessoas, cada um no seu ritmo, e não tem questão de certo ou errado, de velocidade certa, não é uma corrida, tá ligado? Tá tudo acontecendo na velocidade certa, e cada pessoa tá no grau de consciência que precisa estar para executar o que precisa executar, para ocupar o seu lugar nesse sistema macro, tá ligado? Então, saindo disso, a gente vai para o próximo grau de consciência, voltando então, a gente está no 4º grau de consciência, a sociedade e a humanidade vão se expandindo e vão se conectando, e o cristianismo vai se expandindo, esse conceito de que todo mundo é um parte do outro, tal, e daí 1069 anos depois, ou seja, em 1969, começa essa transição para a 5ª camada de consciência, ou seja, no 3º chakra, na 3ª dimensão era o chakra plexo solar, o 4º é o chakra cardíaco, que faz essa nossa conexão com o todo, o 5º é o laríngeo. O laríngeo manifesta a nossa verdade individual, ou seja, a verdade de cada um. Como acontece esse movimento? Lembra que eu falei que sempre o movimento externo é precedido por um movimento interno e tudo mais? Beleza. Então, o último movimento externo foi a chegada do homem à Lua. Então, o homem chega à Lua naquele conceito de disputa, né? Mas ainda da manifestação, que é o grau de consciência que estava vigente na época. Ele chega lá na Lua, olha para trás e fala, fudeu porque não é fácil, não é barato e não tem nada que seja possível da gente chegar pelos próximos 100 anos para a gente fugir da Terra. Então, cada movimento de uma nova consciência obriga a galera a correr atrás para chegar na consciência que foi ultrapassada. Então, quando a gente chega na 5ª, começam a correr uma série de movimentos, uma série de águas na bunda, tá ligado? A galera começa a se fuder pra acelerar o negócio, porque quem não entrar no ritmo, quem não entrar em harmonia com o todo, vai tomar no cu. Então, tanto que em 69 começam as primeiras teorias da ecologia, o pessoal começa a entender que, mano, o mundo é uma coisa só, eles começam a entender que a questão climática global é uma coisa necessária, e assim a humanidade vai, ou seja, a humanidade ela está sempre um passo atrás do grau de consciência da natureza, ou seja, mostra
o nosso grande grau de desconexão, de falta de ritmo, falta de sincronia com a natureza. Então, agora a gente está... E lembra que eu falei da questão exponencial da velocidade. Então, a velocidade demorou milhares de anos, lá das tribos até as primeiras famílias e as primeiros estados, né? E daí esses primeiros estados surgem os primeiros impérios, aí dos primeiros impérios o negócio vai indo para o quesito das corporações, né? Ou seja, para os empreendimentos, ou seja, quando a galera se une para executar as coisas e manifestar a sua realidade. E depois vem esse conceito de uma grande família, de todo mundo ser uma coisa só, e nesse momento a gente vê uma grande ruptura, ou seja, muita galera querendo ficar naquele conceito anterior, ou seja, querendo manter o poder para si, e uma galera querendo, entendendo que todo mundo é conectado, todo mundo é tudo junto e tudo mais, beleza? Show! Então, para a gente conseguir eliminar o sofrimento, que é o conceito primordial de tudo que eu estou falando aqui, é exatamente esse negócio de parar de levar água na bunda, é parar de ficar esperando a vida te mostrar o que você tem que fazer e tomar um passo adiante. Ou seja, ao invés de eu ficar aqui do jeito que estou, porque está confortável, porque está seguro, eu vou arriscar dar esse salto, e é um salto no escuro, ou seja, eu vou para um lugar que eu não sei o que é, para que seja possível viver uma vida harmônica, viver uma vida tranquila. E por que isso tem que acontecer? Por que não dá para ir só empurrando com a barriga do jeito que está? Bem, as tradições espirituais já dizem que não dá mais. A questão é o seguinte, é como se fosse carregando peso. A existência está lá querendo fluir para frente e cada vez alcançar graus de consciência maiores e mais elevados, porque lembra, mano, Cristo estava com 7 graus de consciência. Olha o tempo que a gente está demorando para chegar no 5º, tá ligado? E essa velocidade está acelerando, então se a gente não entrar no ritmo, não começar a correr no mesmo ritmo, o que acontece? Vai começar a ficar gente para trás. Então, por exemplo, o que é essa pandemia de Covid? O que é crise de fome? O que é crise econômica? É exatamente isso, é a vida mostrando, galera, tem que fazer alguma coisa diferente, você vai ter que tomar coragem de dar esse salto, ou seja, sair da sua condição, do seu grau de consciência atual e buscar um grau de consciência à frente. E é assim que o mundo espiritual funciona. Por isso que a espiritualidade precisa ser resgatada e de uma maneira prática, de uma maneira eficiente, não mais uma maneira de manter e sustentar o controle. Tá, e como a gente faz isso, né? Vamos para um negócio prático. Como fazer isso? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse negócio, se vocês entenderem alguma coisa, eu sei que pareceu muito confuso, talvez, porque eu estou tentando resumir muita informação em 30 minutos e já estourou o tempo que eu normalmente falo. Mas qualquer coisa vocês chamam aí, a gente troca ideia. Então é necessário liberar espaço, porque lembra que a gente falou de que tudo é energia? Então, pensa que um elétron vai fazer uma camada, é exatamente isso. Cada grau de consciência é como se o nosso elétron do nosso espírito, ou seja, aquela carga primordial, aquela primeira carguinha, o yin e yang lá nosso, tivesse expandindo e indo para uma camada superior, tá ligado? Então, para fazer esse salto, essa mudança de camada de consciência, ou seja, para conseguir expandir a sua consciência e tomar consciência de mais coisas que acontecem ao seu redor, é necessário você soltar, é necessário você descarregar, é necessário você se livrar das coisas que te mantêm preso, que te mantêm denso. Então, por exemplo, mágoa. Lembra que na segunda dimensão são os nossos sentimentos? Os nossos sentimentos, como eles se manifestam de forma densa? Com mágoa. Então, quanto mais mágoa você tiver, mais denso você vai ficar, mais pesado você vai ser, menos consciência você vai ter, porque você vai estar gastando muita energia para ficar amaldiçoando o fulaninho que, sei lá, te fechou no trânsito, ou então a fulaninha que te deu um fora, ou etc. Tudo que gere mágoa na sua vida. Na forma espiritual, como esses sentimentos, essas sensações densas se manifestam? Exatamente no conceito de falta de energia. Então, você vai
carregando e cada dia menos sentindo menos energia e gastando sua energia com coisa que só diminui mais a sua energia e você vai ficando com o espírito pesado, ou seja, seu espírito fica sem carga para poder dar o salto, energizar e vibrar numa energia superior. Na terceira, no material, é o negócio do apego. Cada um desses chakras ele é representado por um pecado capital, tá ligado? Então, cada um desses pecados capitais é uma forma de representar o que te mantém, o que gasta, o que rouba a sua energia, o que te tira desse fluxo ascensional, desse fluxo que te leva para um estado de consciência que você entende como as coisas funcionam, você entende qual é o seu lugar nessa porra toda e você vai para lá. Então, sem essa energia, você fica cego. Então, você fica andando e vai levando para onde a vida me levar, a vida leva eu e pá, tá ligado? A maioria quebra a cara. Alguns dão certo, mas a maioria quebra a cara. E a questão é que se a maioria continuar quebrando a cara, vai ser muito mais trabalhoso para a humanidade como um todo avançar e eliminar a fome, eliminar a pobreza, eliminar o sofrimento da face da Terra. Inclusive o seu sofrimento, se você não estiver pensando na Terra como um todo. Então a gente precisa liberar essas mágoas. Então, mano, como liberar a mágoa sentimental? Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, sou grato e te amo. Mano, repete isso toda vez que você fica puto com alguma coisa, pra qualquer coisa, tá ligado? Mágoas espirituais. Mano, é prática espiritual, é caridade, é compaixão, é serviço, é doação. São coisas que você tá gastando energia para gerar energia, ou seja, você trabalha para eliminar aquelas coisas, tá ligado? Na terceira dimensão, na matéria, praticar exercício, se alimentar bem, cuidar bem do seu corpo, porque daqui a um tempo eu vou falar sobre como essas coisas se manifestam no nosso corpo, porque se você precisa de um mapa para saber como as coisas funcionam, é só olhar para o seu corpo, cara, porque assim, toda doença é o sinal de alguma coisa, ela não é um problema, tá ligado? Então, se você tem um problema no pulmão, o problema não é que você está com, sei lá, câncer no pulmão. O problema é as ações anteriores energéticas que o seu corpo só está manifestando. Então, olha, está falando, você está com esse problema no pulmão porque você está com tal problema emocional e você está com tal problema espiritual, tá ligado? Ah, Paulo, mas é um absurdo falar isso, blá, blá, blá. Mano, nem enche o saco. Então, essas manifestações do nosso corpo físico vão demonstrando onde a gente precisa trabalhar, onde a gente precisa alterar as coisas para liberar a carga, para conseguir andar mais para frente. Tá, mas eu não quero, eu quero ficar do jeito que eu tô, eu quero que você se foda. Cala a boca e enche meu saco. Não vou calar a boca, você pode deixar de assistir, é uma alternativa. Mas a questão é o seguinte, você vai morrer, você vai sofrer. Você vai pegar Covid, você vai ter uma doença, vai ter um acidente de carro, você vai ter, sei lá, uma desgraça. Desgraças ocorrerão na sua vida, porque você não tem força nem energia espiritual, emocional e física para executar as coisas que você tem que executar. Então, resumidamente, e qual é a maneira mais prática de você tomar consciência dessas coisas? Volto e retorno no quesito da meditação. Então, se você silencia a sua mente, porque eu nem falei do corpo mental ainda, né? E nem vou falar nesse vídeo. Quando você silencia a sua mente, ou seja, quando você para de se identificar com o que existe externamente e começa a se identificar com o que acontece dentro de você, você consegue identificar onde está o BO emocional, onde está o BO espiritual, onde está o BO físico, onde está o BO crístico, né? Não existe um BO crístico, porque é o sinônimo de perfeição, mas onde está o seu BO de conexão, tá ligado? Onde está a sua falha do Wi-Fi, onde está... Então, a meditação ela vai te trazer isso, não só a meditação, faça terapia, tá ligado? Procure um psicólogo, procure terapeutas holísticos, procure terapias alternativas, procure o que você se sentir mais confortável, não importa. Você pode ir pela ciência, você pode ir pela espiritualidade, você pode ir pela alma, você pode ir pelo caminho que você quiser ir. Que o caminho, lembrando que você quer que está a sua consciência. E mais uma vez, não tem problema estar na consciência que você está. O problema é resistir
ao que vem, tá ligado? Então, acontece, o mundo tá mudando, a água tá batendo na bunda para jogar todo mundo para frente, para ir para esse próximo grau de consciência, onde a gente vai parar de se preocupar com problemas como fome, miséria, sofrimento, dor, assalto, violência, e ir para um outro patamar, um patamar onde a sociedade vive harmônica. E se você não consegue imaginar isso, não quer dizer que ninguém consiga. Tem muita gente que já consegue ver e já sabe como funciona esse mundo, só que precisa de mais força, precisa de mais energia para manifestar, porque lembra, a sociedade está sempre um passo atrás, porque uma coisa é um indivíduo tomar consciência e transformar a sua vida, outra coisa é você transformar um planeta inteiro. E lembrando que o planeta Terra, Gaia, Pachamama, é um ser vivo e é um ser que também está evoluindo de consciência. Então, digamos que a partir do momento que ela toma consciência que tal característica que habita nela está fazendo mal, ela vai ser eliminada. Assim como você, quando toma consciência que uma coisa está destruindo a sua vida e você opta por eliminar aquilo, fala, eu não quero mais isso na minha vida, o planeta faz a mesma coisa. Então, quanto mais cedo a humanidade, como uma irmandade, como uma fraternidade, perceber que ela está fazendo mal para o planeta e parar de fazer isso, as nossas chances de não sermos considerados como um BO e sermos eliminados crescem, tá ligado? É isso, eu acho, bem, liberando espaço para o novo, né? Então a gente medita, cura, porque o primeiro processo é curar, não adianta falar de criar o novo, de novos espaços, de novas tecnologias sociais, de novas tecnologias empresariais, de novas habilidades humanas, se a gente ainda estiver doente. Então o processo de cura é fundamental para que isso possa acontecer. Então vai se conectar com sua espiritualidade para você começar a entender qual é o mecanismo que organiza a sua vida, para que você possa deslanchar afetivamente, financeiramente, emocionalmente, racionalmente, de todas as maneiras, para que você se torne uma engrenagem que rode bonitinho, porque você doente, você fudido, você sem conseguir executar o que você precisa, você é uma engrenagem faltando dente, uma engrenagem fora de sincronia, uma engrenagem quebrada, o que faz todo o rolê atrapalhar. Ah, como eu identifico que eu sou isso? A minha vida tá boa, a minha vida tá ótima. Mano, você carrega muito remédio no teu bolso, você acha que tem que levar remédio para todo lugar que você vai, tá ligado? Você tem dificuldade em se comunicar e se conectar com o mínimo necessário de pessoas. Então você se sente muito solitário, você se sente pouco amado. Você sabe que está fisicamente doente, que você precisa, sei lá, mudar a sua rotina diária, mas você não tem energia, não tem força para mudar isso. São todos sinais de que você está com algum tipo de sofrimento, que algum dente da sua engrenagem não está funcionando. Lembrando que todos os indivíduos são seres completos, eles são engrenagens perfeitas, por essência. Né? Uma criança, ela já vem perfeita e funcionando e tinindo, independente dos defeitos que ela tenha nascido. Ela veio com o papel perfeito, ela já é quem ela precisa ser, tá ligado? Então, a questão é retornar ao seu estado, à sua criança interior, essa coisinha bonitinha que habita dentro de você, que quer viver a vida, que está soterrada, amarrada, desmaiada, esquecida, trancada. Eu não sei que estado que está a sua consciência. A minha, infelizmente, passou durante muito tempo trancada, terrivelmente amarrada, e foi um processo muito da hora me reconectar com essa criança que habita dentro de mim, porque ela me recarrega a minha energia para poder continuar fazendo as coisas que eu tenho que fazer no meu dia a dia. E profunda gratidão por qualquer segundinho de atenção que você tenha dedicado a esse vídeo, por ouvir esse suposto louco falando loucuras, falando coisas que a mente racional pode não entender de primeira. Mas se você... Porque a mente racional, ela é meio doida, ela fala o que ela quer, tá ligado? Então, ela... Assim como o seu espírito é uma criança pura e inocente, a sua mente é uma criança mal criada, tá ligado? Ela fica tagarelando e chorando e berrando e fazendo birra e batendo pé. Então, se você controlar a sua mente, deixar ela quietinha ali, entender as dores dela, tal, ela vai ser uma grande aliada, e daí tudo isso que eu falei vai começar a fazer bastante sentido. Arrou? Terça-feira que vem eu vou começar uma série sobre os beabás da espiritualidade, então eu vou falar
com mais detalhes esses conceitos dos chakras e dos níveis de energia e como a gente pode fazer, e comentar um pouquinho da minha história também, o porquê que eu falo isso e porque isso acende meu coração, tá ligado? Isso faz eu querer continuar replicando. Estamos encerrando esse ciclo aí e gratidão por tudo, gratidão pela sua existência. Força na peruca que os próximos meses vão ser pauleira, segura a Covid, segura a economia. E se você não tiver centrado no seu ser, você vai ser pego no furacão. E o furacão vai ser muito doido. E muita gente vai sofrer. Eu não quero que você, meu brother, sofra, minha brother, sofra. Então vamos junto. Ninguém solta a mão de ninguém. Eu quero muito falar de política um dia, mas eu não vou fazer isso agora. E é muito amor, é muita alegria, gratidão, arro, namastê, valeu, obrigado, nós que voa.